Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e ela está lá na carta de Hebreus, lá no capítulo 5, no versículo 8 em diante, que diz assim: Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ter aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam do leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, já sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém? Esse texto falou muito comigo. E lendo esse texto hoje me veio à mente que em muitos assuntos, em muitas áreas da minha vida, eu ainda tenho agido como uma criança na fé. Existem alguns assuntos que eu ainda sofro, mas mesmo assim me recuso a aprender a lição, ainda sou teimoso. Jesus aprendeu a ser obediente e a partir dessa obediência que ele levou, ele nos trouxe a salvação. Ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. E muitas vezes a gente tem buscado obedecer aos nossos desejos, às nossas vontades. Lá no versículo 12 diz assim: Depois de tanto tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda não tem nenhuma experiência e precisa de ajuda para saber o que é certo e o que é errado. E muitas vezes a gente não tem tido essa consciência do certo e do errado, porque muitas vezes a gente quer fazer as nossas vontades. E eu já deveria, em alguns assuntos, ser mestre naquele assunto, mas de entender a vontade de Deus. Mas eu quero fazer a minha vontade. Daí você e eu já sabemos o resultado, né? O que a gente vai colher quando a gente se nega a entender a vontade de Deus e vai e pratica a nossa vontade. O que a gente vai colher? É muita coisa ruim. Tenho um amigo que diz, se aparecer alguma dificuldade, alguma luta, parece que você está num deserto, a gente precisa pedir logo a Deus que aprender aquela lição. O que o Senhor quer nos ensinar com essa situação? E o quanto antes a gente aprender, antes a gente passa pela luta, antes termina a luta, termina o deserto. Então, o mais rápido a gente passa pela luta, quanto antes a gente aprender a lição. Gosto dessa... Ele sempre fala isso e é uma boa lição para a gente trazer para a nossa vida. Então, a gente precisa ser maduro na fé. A gente precisa aprender mais rapidamente as lições que Deus quer nos ensinar. E evitar que a gente fique preso em sofrimentos e lutas que poderiam ter sido evitados. Amém? Que fique essa a lição para a gente hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de mais um dia a gente estar estudando e meditando na Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender o motivo das lutas que enfrentamos, nos dá, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor quer de nós, nos ajuda, Senhor, a entender o que é certo, o que é errado, aos Teus olhos, Papai do Céu. Nos ajuda, Senhor, a aprender logo as lições da vida para que a gente possa evitar lutas que poderiam ser evitadas. Nos ajuda, Senhor, a ser obediente, nos ajuda a se tornarmos maduros na Tua Palavra, para que a gente possa passar por essas lutas sem ser tão teimoso, sem ser tão turrão, Papai do Céu. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos as lições que o Senhor quer que a gente aprenda. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente, não deixe de buscar a palavra do Senhor, não deixe de se conectar com o Senhor nesse dia. E Deus abençoe grandemente, não deixe de curtir o vídeo, comentar, enviar esse vídeo para quem você ama. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!